Como é que a gente pode lidar com os dilemas teológicos, as coisas que a gente não entende doutrinariamente falando, e como é que a gente pode aprender de Agostinho a esse respeito? Eu estou lendo aqui Confissões de Santo Agostinho e ele está falando sobre o problema do mal, e eu acho que tem uma lição muito profunda que a gente pode aprender com ele, porque a gente está falando aqui de um homem ali no quarto século, né, que ele está lidando com um dilema bem da teologia, bem sistemático, só que sem os amparos e os desenvolvimentos que a história do cristianismo nos legou. Né? Hoje a gente está aí, a gente tem um amparo de diversos teólogos sistemáticos, homens que se debruçaram nas escrituras e em outros pensadores, enfim, que deixam para nós um legado de maior ferramentário para lidar com certos dilemas, mas existem algumas coisas que nunca se resolvem e talvez nunca se resolverão, né? E a gente aprende Agostinho, e aqui eu queria compartilhar com vocês um trecho, sobre o que fazer quando a gente não sabe lidar com um problema. Ele está falando aqui sobre o problema do mal. Eu estou aqui no livro 7 das Confissões, capítulo 5, parágrafo 7, e em certo ponto ele diz assim: Eis Deus, e eis aquilo que Deus criou. Deus é bom e incomparavelmente melhor e mais poderoso. Contudo, sendo bom, criou coisas boas, e eis que as abrange e preenche. De onde então vem o mal? E como chegou até aqui? Qual é a sua raiz e qual a sua semente? Ou ele simplesmente não existe? Mas o que tememos e evitamos o que não existe? No entanto, se o tememos inutilmente, por certo esse temor é um mal pelo qual o coração é pungido e atormentado em vão. E é um mal tanto mais grave quanto não há o que temer, e todavia tememos. Portanto, ou há o mal que tememos, ou o mal é isto, o temermos. De onde vem, então, se um Deus que é bom fez todas as coisas boas? De onde vem o mal? Talvez de uma matéria má a partir da qual as fez e deu a ela forma e ordem, mas deixou nela alguma coisa que não transformou em bem? Mas isso também por quê? Por acaso, mesmo sendo onipotente, não tinha o poder de convertê-la e transformá-la inteiramente de maneira que nada restasse de mal? Finalmente, por que quis fazer algo a partir dela, ao invés de criar a partir de sua própria onipotência, de maneira que dela nada fosse? Ou ela poderia subsistir contra sua vontade? Ou, se ela era eterna, como por tanto tempo nas infinitas durações temporais anteriores, ele a deixou ser o que era e apenas posteriormente decidiu fazer algo dela. Então, olha só, ele está levantando aqui a questão do mal, e a existência do mal é um problema diante da bondade de Deus, de um Deus que preenche todas as coisas. E aí ele levanta duas hipóteses, né? Pelo menos até aqui. Uma hipótese é, talvez o mal não exista, e o problema é que nós estamos tendo essa percepção. A segunda hipótese é que o mal é uma essência, uma massa que existe e foi necessário Deus fazer uso dela, ou de certa forma Deus precisou deixá-la agir. Enfim, hipóteses, conjecturas, né? Imaginação aqui de Agostinho, tentando entender como é possível um Deus bom permitir que o mal exista ou permitir que o mal entrasse no mundo. Mas aí, ele comenta um pouco mais, eu não vou ler todo o parágrafo, mas eu queria ler aqui ao final a grande resposta dele diante desse dilema. Olha só. Tais pensamentos se revolviam em meu pobre peito, oprimido pela preocupação terrível de morrer sem encontrar a verdade. Contudo, permanecia estável no meu coração a fé do teu Cristo, o nosso Senhor e Salvador, segundo a Igreja Católica, ainda que permanecesse indefinida em muitos pontos e oscilasse para além da regra da doutrina. Mas a minha mente não a abandonava, ao contrário, se impregnava dela mais e mais a cada dia. Isso aqui é maravilhoso. Faltou a citação aqui,
Não tem nenhuma citação de texto bíblico nessa parte, ainda que exista em outros lugares das confissões. Mas isso aqui me lembra muito aquela passagem em que Jesus está falando da necessidade de quem quiser segui-lo tem que comer do pão e beber do cálice, né? Comer da sua própria carne, beber do seu sangue. E essa mensagem, esse ensino chocou muitas pessoas que o deixaram. E Jesus vira para os seus discípulos e pergunta: e vocês não vão me deixar também, não? O que Pedro responde, né? Pedro ali representando os discípulos, ele responde: Senhor, para onde? Eu irei para onde? Para onde eu irei se só tu tens as palavras de vida eterna? Eu acho que é esse o ponto, sabe? A confiança de Agostinho, e aqui a gente precisa entender isso, é uma confiança em Deus, em Sua palavra e nos seus ensinamentos. É uma confiança no Senhor Jesus Cristo. Ter o entendimento, ter a correta assimilação é algo bom, é algo desejável até, mas não é uma condição para servirmos a Cristo. Eu não sirvo a Cristo por entender a complexidade das duas naturezas em uma pessoa. Eu sirvo a Cristo porque Ele é digno, eu sirvo a Cristo porque eu sei o que Ele fez por mim, eu sirvo a Cristo porque não há como eu viver de uma forma diferente do que é servir a Cristo. E eu vejo isso em Agostinho nesse trecho, né? Por mais que isso apertava o seu peito, ele não conseguia fazer outra coisa senão continuar na presença de Deus. Então, parafraseando, né, o ensino do pastor John Piper, não desperdice a sua dúvida. Coloque suas dúvidas aos pés do Senhor Jesus Cristo. Não desperdice os seus anseios, não desperdice as suas inquietações, as suas angústias. Não desperdice a sua falta de entendimento. Use-as. Aproveite. Aproveite essas coisas para se humilhar diante de um Deus todo-poderoso, plenamente sábio que você não consegue compreender. Aproveite os momentos de ignorância para reconhecer aquele que tem todo o pleno conhecimento da verdade e que ele é a própria verdade. Aproveite os momentos de tolice para reconhecer aquele que é a personificação da própria sabedoria, que é o Senhor Jesus Cristo. Aproveite esses momentos, não desperdice. Portanto, aquele que pensa que por não entender alguma coisa das Escrituras, por não entender uma doutrina ou outra, não pode servir a Cristo, ele não pode servir a Cristo não é porque não está entendendo, mas é porque o seu coração está endurecido ainda. Não pode servir a Cristo porque ama mais as paixões desse mundo do que ama as glórias celestiais. Não pode servir a Cristo porque prefere os prazeres terrenos do que a glória divina. Mas eu não entendi. Desculpa furada. Certamente com isso eu não estou querendo dizer que você não precisa entender nada. Mas certamente o essencial da fé é claro para nós. Deus nos criou. Deus nos deu uma lei. Nós quebramos a sua lei, desobedecemos os seus mandamentos, pecando contra esse Deus bom. E a única forma para sermos libertos dessa culpa do destino eterno para a perdição é somente se Deus fizer alguma coisa. E olha só, Ele fez, nos entregando o seu Filho para morrer na cruz por nós e para que todo aquele que nele creia tenha a vida eterna. Isso dá para a gente entender. E se você entende isso, você já tem o suficiente. Uma coisa só é necessária. Creia
nele. Maravilhoso, né?